Continuando, então, a definição de elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, ok? E essa representação aqui é a representação de um elemento químico neutro, ou seja, que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Vou mais uma vez trocar aqui o P pelo Z. Força do hábito aí, escrever com a letra P. Então, o número de elétrons é igual ao número de prótons, ou seja, uma carga elétrica negativa do elétron, ela neutraliza uma carga positiva aí do núcleo. Porém, o átomo pode ganhar ou perder elétrons. Então, no caso aqui do sódio, o sódio, ele é um elemento aí que está localizado na primeira coluna da tabela periódica e é um átomo que facilmente cede um elétron, ele facilmente perde um elétron. Então, o núcleo, ele permanece com 11 prótons, então o número atômico permanece aí constante, 11 prótons, já que se trata do elemento sódio, porém o número de elétrons fica igual a 10. Quando um átomo tem um número de elétrons menor do que o número de prótons, nós dizemos que esse átomo aí vai assumir uma carga que é positiva. Então, nós representamos ele com essa carga positiva sinalizada. O sinal de mais significa que o átomo perdeu um elétron, ou seja, que ele tem mais prótons do que elétrons, e a falta de número aqui, ou talvez a gente poderia colocar um número mais um aqui, esse número sinaliza a quantidade de elétrons que ele possui a menos, tá? Ou seja, a quantidade de elétrons que ele perdeu. Já outros átomos, como por exemplo o átomo de cloro, o cloro tem 17 prótons no seu núcleo, ele facilmente ganha, recebe um elétron. Então, o número atômico é igual a 17 e o número de elétron, quando ele recebe aí o elétron, fica igual a 18. Como que nós sinalizamos que ele recebeu um elétron? Ele tem cargas negativas a mais do que as cargas positivas, então a gente sinaliza aqui com o sinal de menos, menos 1, porque apenas um elétron está aí a mais do que o número de prótons, tá bom? A esse elemento aqui carregado positivamente, eles deram o nome de cátion, e a esse elemento químico carregado negativamente, eles deram o nome de ânion. O que eu quero que vocês tenham atenção é que no cátion e no ânion não há alteração do número de massa. Por quê? Não há alteração do número de nêutrons nem de prótons. Então, o núcleo permanece ali estável e somente a eletrosfera sofre modificações aí, perdendo ou recebendo elétrons, ok? Outros conceitos que eu quero trabalhar com vocês nessa aula são os conceitos de isótopos, isótonos e isóbaros. O prefixo iso quer dizer igual, então os isótopos, os isótonos e os isóbaros, eles possuem características semelhantes. Começando pelos isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Então, o número de prótons é igual. Deixa eu tirar esse asterisco aqui que a gente não precisa. Então, por exemplo, eu tenho aí átomos de hidrogênio. Todos os hidrogênios possuem aí um átomo de um próton no núcleo, tá? O que define que eles sejam aí hidrogênios. Porém, o número de massa pode variar de 1 até 3, por exemplo. Por quê? Ocorre alteração do número de nêutrons. Daí, as massas são diferentes, mas o núcleo contém apenas o próton, o que caracteriza o elemento hidrogênio. Já os isótonos, eles possuem diferentes números de prótons, então são átomos diferentes, mas eles possuem o mesmo número de nêutrons. Então, aqui ó, o número de nêutrons é fixo. Então, eu vou usar aqui como exemplo o cloro,
que tem 17 prótons e número de massa 37, e o cálcio, que tem número de massa 40 e número atômico igual a 20. Para encontrar os nêutrons é só fazer massa menos prótons. Então, o cloro aqui nesse exemplo, ele tem nêutron igual a 20 e o cálcio também, ó, 40 menos 20 igual a 20. Então, são elementos diferentes, mas que possuem o mesmo número de nêutrons. E para finalizar, os isóbaros possuem o mesmo número de massa. Também são átomos diferentes. Vou usar aqui como exemplo o potássio, que tem número atômico 19 e número de massa igual a 40, e o cálcio, que também possui número de massa 40 e o número de prótons igual a 20. O que altera aqui? O número de nêutrons. Se a gente encontrar aqui o número de nêutrons, massa menos os prótons, vai ser aqui no caso do potássio igual a 21. Já que no caso do cálcio vai ser igual a 20, ok? Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos e se tiverem dúvidas enviem através do nosso site, ok? Bons estudos e até a próxima aula.